Então, está aí a pergunta que me guiou a reflexão naquela ocasião. Quem propôs essa questão foram bispos e leigos que lá estavam reunidos. E eu trago essa pergunta de novo aqui. Se voltamos para o slide anterior, vocês vejam que eu já trouxe aqui um enunciado do documento 105, que é o documento do laicato hoje, e que trabalha com uma afirmação: leigos e leigas, verdadeiros sujeitos na igreja. Não é isso? Alguém aqui já conseguiu ler o documento, só para me situar? Além do bispo, dos padres? Quem já leu, já estudou? Então, esse é um enunciado, é uma afirmação que guia todo o documento: leigos e leigas, verdadeiros sujeitos na igreja. Mas fica essa pergunta: é mesmo leigo sujeito na igreja? Estou fazendo aqui uma provocação. Sim ou não? E pode reagir espontaneamente. E eu não vejo essa reação tão rápida e tão espontânea assim. Já estou começando a incomodar para pensar. Porque eu me coloquei essa pergunta: será que essa pergunta lá de 20 anos atrás, como é que ela ecoa hoje? Qual é a caminhada que já fizemos ao longo desses 20 anos? Tem um colega teólogo nosso, que é o César Kuzma, que hoje ele é uma referência em nível de Brasil e também de América Latina no debate sobre esse tema. Ele foi o coordenador de um projeto do CELAM, que está encerrando agora, ao longo dos últimos 2 anos, acho que foi isso, onde ele disse que viajou do Uruguai até o México, visitou praticamente todas as conferências e encontros com leigos e leigas, e ele dizia: olha, graças a Deus, aqui no Brasil, nós já avançamos um pouco mais do que outros países da América Latina. E tem uma caminhada que foi feita nesses anos, mas eu joguei para ele essa pergunta: e daí? Como é que você vê esse protagonismo dos leigos e leigas, esse ser sujeito, como tem avançado? Ele disse: olha, é inegável que tem uma caminhada, inclusive nos documentos da igreja, em nível de Brasil e de América Latina, essa afirmação aparece com mais vigor, com mais força, de uma forma mais contundente. Porém, na prática, nós temos um caminho muito longo por fazer e por várias questões. E aí a gente troca muita figurinha e, enfim, de vez em quando ele compartilha conosco os trabalhos que está fazendo, também pede sugestões. Então eu jogo essa pergunta dizendo o seguinte, que ela é uma pergunta com implicação teológica e prática. Por que implicação teológica? Nós temos uma teologia do laicato que fundamenta esse ser sujeito, esse ser protagonista de leigos e leigas na igreja. Com o tema que me foi proposto para hoje, que o padre Adilson me encaminhou, para trazer aqui uma reflexão sobre a importância dos leigos e das leigas na igreja. Então nós temos que nos respaldar exatamente na teologia do laicato. Eu vou trazer alguns tópicos dentro do tempo aqui, aquilo que podemos nos dedicar e depois abrir uma conversa. Mas, quando eu digo que aqui tem um aspecto teológico implicado, e também tem um aspecto prático, uma pergunta de fundo é até que ponto nós, e podemos falar isso em termos desse nós comunitário, mas nós olhando para a experiência de cada um de nós. E quando eu digo cada um de nós, eu também estou falando como cleusa, religiosa. Cada um de vocês aqui que é leigo, leiga, pode se perguntar: eu, leiga, com a minha história de vida, minha história de participação na igreja. E eu coloco essa pergunta também para os padres, pode se perguntar: até que ponto de fato nós internalizamos e assimilamos como algo dado essa teologia do laicato que diz que leigos e leigas são sujeitos? Então pode ser que aqui, na nossa cabeça, fica fácil de elaborar esse assunto. Mas depois, quando entra na questão das práticas cotidianas, que passa pelo coração, que passa pelo modo de agir, que passa pelo modo de nos relacionarmos, como é que essa teologia de fato avança? Entendem a minha pergunta? Que uma coisa é eu ter a convicção, essa concepção, mas depois, no sentir eclesial, no sentir das convivências e das relações comunitárias, pode ser que em alguns lugares essa possibilidade já avançou um pouco mais. Que seja tranquila essa aceitação, essa acolhida e essa possibilidade do ser sujeito, do ser protagonista.
E é interessante que, como eu ando muito por aí nas comunidades, eu observo que é muito comum que leigos e leigas não se autorizem muito nesse sentir-se protagonista, sentir-se sujeito. Desde questões maiores até questões mais simples do cotidiano, às vezes remetem de volta para o padre, remetem para a irmã de novo. Uma porção de funções e de possibilidades. Isso só acontece lá no meu território, é isso? Pra cá não tem dessas coisas. Estou provocando aqui para a gente pensar, tá bom? E aí, do ponto de vista prático, é isso mesmo, a forma de organizar, nem é só delegar, é do assumir tarefas, assumir responsabilidades, atribuições, competências. Eu gosto de provocar isso a pensar porque no campo da teologia pastoral, nós aprendemos com vários teóricos da pastoral, mas eu aqui cito especialmente o padre Elie Benincá, que especialmente os padres aí conhecem, ele é um professor de teologia e ele é muito dedicado na área pastoral, foi professor de teologia pastoral no ITEPA, em Passo Fundo, também é assessor de pastoral em várias instâncias. Obrigada, por gentileza. Da Diocese de Erechim. Oi? Da Diocese de Ele é de Erechim. Bom, eu sempre vinculei ele a Passo Fundo por causa do ITEPA. Do ITEPA. Passo Fundo, ele é de Passo Fundo. Como diocese. Bom, em todo caso ele transita em vários espaços. Então o padre Elie Benincá, ele nos ajudou muito em alguns momentos a levar, a assumir uma reflexão sobre a teologia expressa, aquilo que nós expressamos, dizemos abertamente, e uma teologia subjacente, aquela que está por trás, que às vezes a gente não explicita muito, mas que funciona. Então, o bom da coisa aqui vai ficar quando essa teologia do laicato, que nós reconhecemos com tanta força na Gaudium, na Evangelii Gaudium, isso já vem desde o concílio, né? Mas agora mais recentemente, no documento de Aparecida, esse belíssimo documento aí do laicato, quando essa teologia formulada, que reconhece leigos e leigas como sujeitos, também for aquilo que está no subjacente às nossas práticas. E aí nós temos um grande caminho. Concorda comigo? Sim. Esse ano do laicato acho que vai nos ajudar muito para isso. E aí temos uma grande responsabilidade. O que vamos fazer com esse ano e por onde vamos ocupar todas as brechas e também os espaços mais abertos para levar adiante essa reflexão, organizar rodas de diálogo, construir processos de aprofundamento sobre esse tema aí. E agora está sendo dito expressamente, estamos no ano do laicato e leigos e leigas estão sendo convidados a ocupar lugar. Agora, atenção, quando se propõe um ano, tivemos recentemente o ano da vida consagrada, temos aí um ano do laicato, temos o ano do sacerdócio. Não significa que esse assunto para leigos e leigas, é a igreja como um todo que se debruça sobre esse assunto. Então aqui temos que construir muitas parcerias para avançar nesse trabalho, nessa reflexão. Eu vou acelerar um pouquinho aqui a minha fala. Começamos às 9, foi? Já começamos às 9? Já disseram que eu tenho uma hora para falar. Quando faltar uns minutos, aí eu interrompo para que hora tem agora? 9h20. 9h22. Então tá bom. Então o primeiro ponto aqui para a gente fundamentar essa questão da importância de leigos e leigas, e que está bem presente em todo o documento, é aquilo que nós, em linguagem teológica, aí chamamos do status teológico do leigo, da leiga. Esse recursinho aqui do arroba a gente usa muito na teologia, nos diálogos de gênero, para não ter que ficar sempre falando leigo, leiga, é uma linguagem plural para envolver, uma perspectiva mais inclusiva. Então, essa teologia, esse status teológico, qual é o lugar, qual é a posição, qual é o reconhecimento? Eu gosto também de usar a expressão a cidadania, ter uma cidadania teológica de leigos e leigas na igreja. Nós temos uma referência assim, bem importante, claro que nós podemos voltar até as fontes mais primitivas da tradição cristã, nós vamos encontrar referências para isso. Nesse momento da caminhada da igreja, nós temos que voltar a beber das fontes, aí, dos textos, das intuições e dos
celebramos já agora 50 anos, avançando para 50 e alguns anos, né? O Concílio Vaticano II brindou a Igreja Universal com o que nós chamamos uma teologia de comunhão. E aqui no documento, todo o segundo capítulo está permeado por uma retomada dessa teologia, perdão, de uma eclesiologia de comunhão. E é bem importante ler devagar, ler com detalhes, porque procura tirar também aqui as consequências dessa eclesiologia de comunhão. Eu trago aqui alguns pontos básicos para entender isso e depois vocês vão pegar isso como chave de leitura para perceber se isso pode ser aprofundado nos estudos que vão fazendo dos documentos, ver como é que isso aparece. Então, essa teologia de comunhão, ela toma como ponto de partida ou como um conceito-chave para refletir o significado dessa teologia, da eclesiologia de comunhão, o conceito povo de Deus. Nós vamos encontrar um aprofundamento do que o concílio quer resgatar e explicitar como conceito povo de Deus em todo o capítulo 2 da Lumen Gentium. Esse conceito, então, ele se torna uma referência para apresentar uma visão abrangente, uma concepção de totalidade da Igreja a partir daquilo que nos faz membros da Igreja, dessa referência fundamental que nos torna membros desse povo de Deus e que nos coloca em pé de igualdade na pertença à Igreja, que é a questão do batismo. Todos e todas recebemos o mesmo batismo e é a partir dessa Deus. Isso é uma afirmação, em certa perspectiva, revolucionária, que rompe com paradigmas. Aquele momento da Igreja, há 50 e alguns anos atrás, porque ali estava predominando ainda uma visão excessivamente piramidal da Igreja. Em todos os documentos da Igreja tinha uma apresentação do que era esse pertencimento na Igreja, uma visão muito hierárquica. Começa lá com bispos, com os ministérios ordenados, depois vida religiosa e depois o laicato. Até essa apresentação ganha uma outra configuração no concílio. Parte dessa visão de povo de Deus apresenta os leigos e leigas, depois tem uma visão toda de vida religiosa e por fim a questão dos ministérios ordenados. Então, nessa perspectiva do que eu comentava antes, uma visão de cidadania eclesial como afirmação do status teológico, essa afirmação da igual dignidade, então, que nos coloca em pé de igualdade, e aqui um destaque que foi lido no momento das preces antes. A dignidade de leigos e leigas na Igreja está fundamentado por essa concepção de que todos e todas somos incorporados a Cristo e à Igreja mediante o batismo e todos nós, então especialmente leigos aqui, participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético, régio de Cristo. Está lá na Lumen Gentium, nos números 10, 31, 32, temos aqui o documento Aparecido, que foi postado aqui no número 209, tem todo um destaque lá sobre essa visão. E no nosso documento aqui vocês vão encontrar nos números 108 e 110 essa afirmação. Deu para acompanhar até aqui? Sim. Então isso aqui é muito importante retomar, celebrar, isso aqui tem que fazer parte dessa reflexão, a meditação do significado, do alcance disso na nossa vida pessoal, na vida de cada um como leigo, como leiga, tem que fazer parte das reflexões, do estudo, da oração, do retiro que a gente faz, para assimilar, para internalizar essa concepção, porque disso aqui, o do reconhecimento, da assimilação, da apropriação desse sentido de pertença, desse dado fundamental da dignidade de leigos e leigas na Igreja, da assimilação disso depende o nosso senso de pertença, o nosso comprometimento, o nosso sentir-nos num lugar de direito e compromisso nosso. Essa dinâmica de dom e compromisso depende dessa afirmação fundamental de nós entendermos isso em profundidade
e deixarmos que isso guie a nossa pertença na igreja. Ok? Aqui é um comentário ainda. Então, essa eclesiologia de comunhão, assim entendida, a partir desse dado fundamental do batismo, que nos insere a todos, independente da função, do papel, dos ministérios, nos insere em pé de igualdade da igreja, isso aqui vem como uma referência muito importante para a gente ir superando concepções dicotômicas, essa dicotomia, por exemplo, entre clero e laicado. Não se está abolindo as diferenças, tá bom? Mas aqui temos uma base para não ficar vendo como visões ou posturas ou lugares, ministérios, funções contrapostas. Proposta que sai de uma visão dicotômica. Também, muito comum em alguns contextos, uma visão dicotômica entre religiosos, religiosas e laicados. Comunidade, abrindo então para uma formulação, mais uma perspectiva comunitária, de ministérios, de carismas, como dom de Deus na igreja, também como possibilidade, como chances, como recursos importantes para o exercício da missão da igreja, uma linha de reconhecimento, valorização da pluralidade de ministérios e carismas. Vocês acham que essas dicotomias já estão superadas? Isso aqui é uma proposta de 50 anos atrás. Já superamos? Sim. Estamos a caminho? Não. Também não. Estamos a caminho. Há sinais. Há quem diga que também sim, também não, e tem sinais. Então, aquela minha pergunta lá no começo é, de fato, o leigo, a leiga, sujeito, é para a gente pensando. Claro que quando eu vou falando isso daqui, na nossa cabeça a gente começa a viajar lá nas nossas experiências comunitárias, os lugares que frequentamos, os lugares onde atuamos, e aí vamos percebendo. Então isso aqui também é uma teologia que serve como critério, que nos dá umas ferramentas práticas para ir refletindo e olhando o que ainda temos que superar, que aspectos temos que ir trabalhando nas relações comunitárias para avançar mais nessa perspectiva de uma teologia de comunhão, ou eclesiologia de comunhão. E eu aqui já dou um alerta, vamos ficar bem atentos, porque tem uma tendência um pouco espontânea entre nós de a gente pensar que essas dicotomias e polarizações dependem muito do padre. O padre na minha paróquia é muito autoritário, é muito centralizador. Certamente aqui na diocese não tem essas falas, isso é só lá para a minha região, né? Ou esse sentido, essas práticas. Pode ser que sim, pode ser que não. Também os padres, também as irmãs, os religiosos, todos estamos aprendendo. Mas eu comecei a aprender também que às vezes os próprios leigos dificultam esse caminho. Tem essa visão polarizadora e não raras vezes os ministérios leigos também são exercidos nessa perspectiva. Muito de centralização de funções, às vezes entre leigos e leigas, se dá uma assimilação de uma visão clerical da igreja, uma prática clerical dos ministérios. Eu vou falar assim, para não falar dos outros, eu já vivi uma experiência de não poder atuar numa comunidade porque determinados leigos decidiram, uma vez que eles têm a função de coordenação, assumem uma espécie de chefia da comunidade, são eles que definem quem participa, quem não participa. E eu posso entender com as experiências que a gente tem, às vezes a própria insegurança, talvez uma formação não suficientemente trabalhada, faz com que leigos e leigas assimilem e exercitem o seu ministério com base naquilo que sempre viram na sua igreja, nas suas comunidades. Quem tem a coordenação assume uma centralização de um certo poder que tem uma perspectiva ainda muito clericalizada. Estou colocando isso como questões para a gente pensando, não é para depois também a gente cair matando, acusando e brigando, para a gente refletir, analisar e descobrindo caminhos por onde dialogar em novas perspectivas nessa linha de uma eclesiologia de comunhão.
Um outro aspecto aqui, além então dessa nossa inserção eclesial a partir do batismo, como referência primordial para pensar a importância e o lugar do leigo na igreja, tem um outro dado que é muito importante no Concílio Vaticano II, que é o passo dado na concepção da missão da igreja. Isso nós vamos encontrar lá no documento Ad Gentes, quando trata da dimensão missionária de toda a igreja, que por um tempo, e ainda hoje talvez a gente tenha muito essa visão de uma missionaridade que está muito na perspectiva das fronteiras, né, Padre Camilo? A missão ela está em diferentes perspectivas, e a missão está aqui onde estamos. Tem várias dimensões, vários enfoques, várias urgências, podemos entender essa pluralidade de contextos e urgências da missão, mas o concílio nos forneceu uma retomada de uma visão bem das origens da igreja aqui, que é esse dado de que toda a igreja é missionária, toda a igreja. E lembramos, quem é toda a igreja? Todo laicato, ministérios ordenados, religiosos e religiosas, cada um com suas respectivas funções, e que a obra da evangelização é dever fundamental de todo o povo de Deus, do qual todos nós fazemos parte. Então, essa concepção de missão eclesial também é um dado que está aí permeando o nosso documento como referência fundamental do que é a importância, do que é o lugar de leigos e leigas na igreja. De acordo? Então, aqui, leigos e leigas compartilham a missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Nosso documento está trabalhando bem essa dupla perspectiva, talvez mais do que documentos anteriores. E ainda que em virtude do batismo, eu tomo a ideia anterior, que incorpora Cristo e a igreja, as leigas e leigos têm direito e dever de participar da missão evangelizadora da igreja. Atenção! Assumirmos a missão evangelizadora não é uma tarefa facultativa que eu escolho ou não. Isso aqui é sério. Nós temos de vez em quando pessoas que avançam um pouco mais nos engajamentos da missão eclesial, outros talvez menos, cada um de acordo com suas possibilidades. Mas aqui que é importante destacar que a missão evangelizadora se dá no sentido, na medida em que cada um de nós é batizado, batizada. Recebe o batismo e isso já começa a constituir também parte de uma missão que nós temos em várias perspectivas, várias dimensões, a começar pelo aspecto testemunhal. O batismo, a identidade de cristão e cristãs, já nos confere missionariedade. E depois, ao longo da vida, nós podemos ir discernindo, aprendendo, também conquistando diferentes possibilidades de exercer essa nossa missão. Eu gosto muito de destacar esse aspecto aqui da Redemptoris Missio, que é esse dado de direito e ter um dado de dever. As coisas vão juntas. Eu escolhi para dar uma olhada, quem tem o documento, por favor, me dá uma ajudinha aí, com, eu já não sei o que eu fiz os meus óculos. Acho que deixei lá na bolsa, não tem problema. Aqui, ó, nós temos o documento número 119 e o número 120. Eu pensei que nós podemos... Pode deixar aqui. Penso que nós podemos proclamar esse número aí. Quem pode me ajudar? Alguém que está com o documento na mão? Uma pessoa pode ler o 119, por favor? Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. O cristão leigo é verdadeiro sujeito eclesial mediante sua dignidade de batizado, vivendo fielmente sua condição de filho de Deus na fé, aberto ao diálogo, à colaboração e à corresponsabilidade com os pastores. Como sujeito eclesial, assume seus direitos e deveres na igreja, sem cair no pensamento ou na indiferença, sem submissão servil, nem contestação ideológica. Ser sujeito eclesial significa ser maduro na fé, testemunhar amor na igreja, servir os irmãos e irmãs, permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo.
Diz o documento de Santo Domingo: a maior parte dos batizados ainda não tomou plena consciência de sua presença à igreja. Sente-se católicos, mas não igreja. Persiste ainda a forte mentalidade eclesial, que disputa a corresponsabilidade, o protagonismo e a participação do leigo como sujeito eclesial. Esse número, na verdade, eu li depois, mas já entrou aqui. Daí já tem todo um desafio. A quantas anda a nossa pertença eclesial, que já puxava lá no começo essa discussão. E eu fecho ainda aqui com uma fundamentação bíblica dessa questão do sujeito, que é no número 121, podem anotar junto aí, quem está anotando, a noção de sujeito possui uma raiz genuinamente judaico-cristã. Ela remete para a própria noção de criatura, distinta do Criador e chamada a dialogar com Ele como pessoa livre e eticamente responsável. Isso aqui tudo é fundamental na noção de sujeito. E eticamente responsável pelo destino de si mesma e da história. Isso é ser sujeito. Também como membro de um povo, na perspectiva do futuro prometido por Deus. Por sua fé em Jesus Cristo, a comunidade cristã expande a noção de sujeito. A igualdade é universalizada. Cita aqui Gálatas 3:28, já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, mulher. Se superam as diferenças. A liberdade é radicalizada e vai além da lei. E o amor é levado às últimas consequências. A responsabilidade é de cada membro da comunidade. A salvação é para todos os povos. Esse conceito de sujeito aqui eu deixo assim como uma provocação para a gente refletir e tirar as consequências disso. Depois a gente vai ter que ver como é que na prática isso funciona, porque não é tão simples às vezes nas práticas eclesiais, mas temos uma fundamentação, especialmente os números 119 e 121, com a noção de sujeito que nos apresenta. Ok? Então, e avançando então essa ideia, estou entendendo que o meu tempo aqui está correndo, eu retomo aqui um tópico que é exatamente essa ideia de sujeito, que no atual documento enfatiza bastante essa perspectiva de autonomia, corresponsabilidade, relacionalidade. Na época que eu trabalhava mais aí com teologia pastoral, formação de lideranças lá na STEF, nós discutimos muito esse tema da autonomia. Eu lembro que quando nós passamos nas diretrizes que orientam a caminhada na Igreja do Brasil, da formulação de diretrizes pastorais para diretrizes da ação evangelizadora, o documento 54 elaborou toda uma teologia da evangelização, uma teologia da missão, e lá quando enfatizava o papel dos leigos também batia muito na tecla da autonomia, e lá tem um número que dá toda uma explicação do que é essa autonomia. Mas a autonomia está toda, a descrição de autonomia lá está toda centrada na liberdade e responsabilidade em aprofundar a própria fé, estudar, refletir na linha da sua espiritualidade, e não avança tanto quanto a gente esperaria, no sentido de dizer até onde vai a autonomia de leigos e igreja na hora de tomar decisões, leigos e leigas na igreja na hora de tomar decisões, de encaminhar projetos, de encaminhar iniciativas. Porém, discute muito a questão da comunhão com os pastores, e esse é um dado fundamental. Então a gente vê assim, tem uma autonomia, mas qual é a configuração dessa autonomia? Eu, acostumada com as aulas de ética e bioética na Unicinos, onde nós discutimos muitos princípios de bioética, sempre tem um capítulo das aulas lá que é o princípio da autonomia, que é um princípio ético em cima do qual todos nós nos debruçamos muito e defendemos muito a nossa liberdade, a nossa autonomia, nosso direito de participação, de decisão. O problema é que o conceito de autonomia no atual momento sociocultural, ele vem extremamente viciado
por uma perspectiva excessivamente individualista. A caminhada na afirmação da dignidade de todo ser humano nos ajudou muito para que nós chegássemos hoje num significativo reconhecimento do valor do indivíduo, da pessoa na sua singularidade, no reconhecimento de cada um enquanto sujeito em todas as áreas da sua vida, mas sujeito aqui entendido como alguém que tem direito de ser artífice do seu projeto de vida, tem direito de se autodeterminar segundo suas escolhas. Tudo isso é muito importante para a sociedade como um todo, no campo das políticas públicas, da organização, da subsistência da nossa vida. É muito importante esse reconhecimento também quando se trata de discutirmos aqueles aspectos em que somos negligenciados em nossos direitos cidadãos, especialmente quem vive em situação de maior vulnerabilidade. Isso é bem importante. Agora, a marca, o traço excessivamente individualista, não raras vezes joga essa reivindicação de autonomia para práticas pautadas por um individualismo egocêntrico, muito autocentrado sobre si mesmo. Vocês enxergam isso por aí? Então isso vira um desafio para nós que nessa perspectiva de uma eclesiologia de comunhão, isso é um desafio, mas também nos convida a pensar as possibilidades e as questões que temos que levar em conta na defesa e na configuração dessa autonomia. Com base em quê e como é que nós vamos desenhando, construindo, aprendendo. Eu gosto da palavra cirandando com essa ideia de autonomia. A gente tem que estar sempre numa ciranda. Nós não estamos sós. E às vezes dá 2 passos para frente, tem que dar um passo atrás para que os outros possam se envolver e participar. Em diferentes perspectivas, a teologia do laicato que permeia o nosso documento aqui retoma aquilo que o concílio apresenta, aquilo que aparece lá no documento Christi Fidelis Laicis, que é uma referência bem importante, que está bem retomada aqui também, diz o documento de Aparecida, as atuais diretrizes, que é essa comunhão, relação entre pastores e fiéis, fiéis e pastores. Isso aqui é um dado fundamental e olha, em cada contexto a gente tem que aprender sempre de novo. E às vezes é uma quebra de braço todos os dias e a gente tem que tentar sempre de novo. E às vezes a gente fica lá, também falando agora como religiosa, a gente fica puxando o leite junto, fica puxando o padre junto. É difícil essa ciranda em alguns momentos, complicado, e não raras vezes as pessoas também se afastam da igreja porque acham que aquela autonomia esperada não ganhou espaço, e às vezes não ganha mesmo, né? Outras vezes essa autonomia sai um tanto desajeitada. Vou falar da minha experiência lá na pequena comunidade do bairro, uma comunidade que é um ovo, gente, não é nem ovo de galinha, é ovo de codorna, de tão pequenininho que é, bem miudinho. E uns anos atrás fizemos a experiência de algumas lideranças que vieram para lá, porque saíram lá da paróquia, já lá na matriz não tem lugar para participar. E tem alguns casos que foi muito justa essa mudança. As pessoas realmente encontraram espaço, mas também tinha gente que não conseguia comandar a sua pastoral ou o seu movimento lá na paróquia do jeito que queria. E aí, bom, então a gente vai construindo muitos diálogos dizendo, olha, nós temos que aprender como é que a gente vai fazer, mas não dá para uma pessoa que assume uma liderança querer fazer tudo do seu jeito como se não tivesse um documento, para começar, se não tivesse um estatuto de orientação das paróquias, das comunidades, como se não tivessem documentos eclesiais, os mais diversos, orientando a nossa ação pastoral. Então, cada um pode levar seus dons, a sua expertise, suas habilidades, o seu jeito de ver as coisas, mas tem que ter uma coerência com o que é a missão evangelizadora. Não podem ser práticas excludentes. Inclusive, esse problema aparece nas celebrações. Então, às vezes, a gente vive aquela experiência de alguém que quer puxar a celebração, porque é do meu movimento, nós cantamos os nossos cantos, e às vezes é o meu canto, é aquele que eu gosto, e ninguém mais participa da liturgia, porque aquela liturgia é daquele grupo, daquele movimento. Eu acredito que isso não tem por aqui, viu? Vocês têm uma caminhada bem bacana.
A gente vive umas tensões lá, e já aconteceu de eu chegar, daí a gente vai com aquela ginga, um pouco de irmã, dá um jeitinho aqui, quem sabe fica com esse canto que é do grupo em tal momento, mas aqui você já pensou? A missa, a celebração da Eucaristia de todo o povo de Deus, ninguém vai conseguir participar, porque ninguém conhece esses cantos. Ou tem momentos da missa, encenações, não, porque é do nosso grupo, tá, mas liturgicamente, será que pode fazer isso? E uma boa vontade muito grande das pessoas, as pessoas não fazem de má fé, mas às vezes ali está procurando um protagonismo específico, que talvez não é tanto o protagonismo dos leigos que se espera, ou acredita que é assim porque viu em algum lugar e era muito bonito e aprendeu que pode fazer assim. Então às vezes a gente também é problema às vezes de formação, falta de formação litúrgica, falta de formação numa perspectiva metodológica, dessa visão de uma eclesiologia de comunhão. Eu estou trazendo assim algumas pistas aqui para a gente ir pensando como é que depois na prática a gente lida com tudo isso. E aqui essa chamada para nós, sempre, mesmo na diversidade de metodologias, de serviços, de forma de articulação da vida eclesial, sempre essa questão da unidade da missão da igreja. Diversidade de serviços, mas unidade da missão. Nós encontramos esse documento indicado, fugiu a expressão, a cosmologia. Isso. Então, ser sujeito implica autonomia, capacidade de autodeterminar-se, mas aí fica sempre... Essa aqui é uma pergunta, gente, que a gente não responde de uma vez só. Vamos ler juntos? Como compreender a autonomia como responsabilidade numa eclesiologia de comunhão? Em cada lugar que eu vou descobrindo que eu posso responder essa pergunta de diferentes formas. Tem alguns princípios do diálogo, uma postura dialógica, muita escuta, muita disposição de vez em quando para a gente desaprender algumas coisas para poder aprender coisas novas, mas não é qualquer coisa que tem que se aprender e qualquer coisa que tem que aprender. Nós temos que sempre nos situar na perspectiva desse ser igreja em missão, com toda uma orientação do que é ser igreja, que tem raízes lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nas várias cartas apostólicas, eclesiais que temos aí, enfim. Então isso é uma coisa para nós estarmos aprendendo, vivendo novos aprendizados, talvez, e o ano do laicato está aí nos convidando para isso. Um outro toque nessa perspectiva é que nessa eclesiologia de comunhão, nós temos que sempre ter presente na nossa visão de igreja que antes mesmo das estruturas postas aí nas formas de organização, quando eu falo de estrutura, não estou falando só de ministérios. Tudo aquilo que faz parte da organização eclesial tem a ver com as estruturas. Mas antes de tudo, antes de ser uma estrutura, a comunhão é na igreja uma realidade sacramental. A comunhão é também uma forma de ser um sacramento no mundo, para o mundo. E aqui comunhão em Jesus Cristo, que tem por modelo, fonte e meta a vida trinitária. A comunhão do Filho com o Pai no dom do Espírito Santo. Isso aqui nos abre caminho para muitas reflexões e aprofundamentos que podemos fazer. Mas esse é o fundamento dessa nossa reflexão sobre unidade e comunhão. Agora, essa realidade sacramental, ela tem que ir aparecendo na forma como se dão as estruturas de comunhão, que possibilitem uma real participação de todos. Aqui é a pergunta, então, como é que se dá a participação de leigos e leigas na caminhada eclesial nas suas várias instâncias? Em nível de diocese, em nível de paróquia, nos vários serviços, nas pequenas e grandes comunidades. Então, estruturas de comunhão em vista da participação e que dê conta da diversidade, complementariedade de vocações, de ministérios, de carismas, de responsabilidades, de tarefas, desde as mais pequenas até as maiores. Então, às vezes, as nossas estruturas acabam meio engessadas, porque sempre a gente fez assim, sempre deu certo, por que mudar?
Mas às vezes temos que nos perguntar que mudanças poderiam favorecer uma participação qualificada. Isso funciona até lá na casa das irmãs. E ontem lá em casa tivemos uma reunião complicada, repensando algumas coisas e alguém disse, pô, mas sempre funcionou, está tudo tão bem, por que tem que mudar? A gente gosta às vezes de se acomodar um pouquinho. Então eu disse, bom, tem que mudar porque na verdade já não funciona tão bem assim. Ou já não nos ajuda a garantir aquilo que somos chamados a ser, tanto individualmente como religiosas, como comunidade, talvez como província, de irmãs, tem que falar agora da casa da gente, só para não falar apenas dos espaços dos outros, né? Então, em todas as instâncias, de vez em quando a gente tem que se perguntar sobre como é que estão as nossas estruturas. Eu fui procurar em alguns documentos, eu gosto de ter os documentos digitalizados, porque a gente tem que dar uma espiada como é que andam os termos. E nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja tem uma palavra que é bem significativa e bem expressiva, que sempre de novo volta, é articulação. A articulação como um conceito bem relacionado, como é que a gente articula? Tem que articular a participação, a gente tem que pensar as ferramentas, tem que pensar as mediações, as possibilidades para isso. Como é que está meu tempo? 5 para 7. Eu tenho quanto tempo? Uns 10 minutos. 10 minutos? Tá bom. Mais? Vou tentar fechar aqui uns 5 minutos para abrir uma conversa aí. Aí a questão do lugar, na verdade já estou indo para o fim mesmo, o lugar e a contribuição específica dos leigos e leigas na igreja. Vocês sabem que desde o concílio a gente acentua muito que o campo específico privilegiado dos leigos e leigas é a dimensão secular, a esfera pública, o espaço público de realização e concretização da missão da igreja. O documento puxa muito bem essa questão de ser luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Mateus também nos brinda com essa metáfora do fermento na massa. Estamos aqui numa região italiana, onde o pessoal curte muito o que é uma massa de pão bem feita e os significados do fermento, né? Se eu bem me lembro, numa cozinha italiana, quanto mais crescido o pão, melhor é a mão de quem amassou. E a tristeza, especialmente das mulheres que fazem pão, né? É quando fica aquele pão, pode estar crescidinho, mas ele está meio minguadinho, né? E dá um sentimento de fracasso que, nossa, né? Eu falo isso pelo lado italiano aí da minha família. Então, essa coisa de fermento na massa, e a gente consegue perceber onde essa presença é poderosa como um bom fermento, né? Eu não vou avançar muito, que apareceu já na oração da manhã, também o documento dá muitas referências sobre isso. Embora o lado prioritário há uma especificidade maior de leigos e leigas para a instância pública, não significa que os ministros ordenados, o clero, também religiosos e religiosas não tenham e não possam ter uma atuação na esfera pública. As congregações religiosas, as religiosas por conta do seu carisma, também os religiosos, nós temos uma presença na esfera pública muito significativa, embora temos que ali sempre cuidar de não perder de vista nos nossos carismas a dimensão profético-testemunhal, o aspecto carismático da vida religiosa, mas temos uma atuação bem importante na esfera pública, sim. E a congregação aqui na nossa região trabalhamos intensamente com crianças e adolescentes em situação de risco e olha, quase que cotidianamente a gente está lá nas quedas de braço com as políticas públicas na defesa de direitos dos menores, dos pequenos. Então é importante isso, mas o leigo tem que ser esse lado privilegiado, porém tem a sua atuação dentro da igreja. Eu trago 2 pontos aqui que eu já aprofundei mais em outros espaços, mas para vocês pensarem. Essa dimensão secular da missão dos leigos da igreja, quanto sujeitos eclesiais, que está bem acentuado no documento, acaba sendo uma via de mão dupla no que se refere às implicações para dentro da igreja. Os leigos bem preparados no seu sentido de missão cristã no mundo é fundamental para dar as caras na esfera pública da missão da igreja, mas isso tem comprometimentos para o espaço intra-eclesial. Um deles é que
na tomada de decisões, na reflexão das orientações pastorais, leigos e leigas têm um privilégio pelo seu modo de vida, pelo seu estilo de vida, enquanto membros da igreja, que é ser porta-vozes do mundo, da sociedade, dos clamores da humanidade, clamores de rostos, mulheres e homens bem concretos lá dos lugares onde atuam, onde vivem e convivem com outras pessoas, trazer essas realidades e esses clamores para dentro da igreja. Isso aqui é uma questão muito séria. Por exemplo, nós temos discutido muito na igreja como viver a presença e a missão da igreja hoje no mundo urbano. Nós estamos num tempo de mudanças tão aceleradas, a cultura toda muda, as demandas mudam, as necessidades, as sensibilidades das pessoas mudam. E nós temos que o tempo todo lidar com o desafio de transcrever, dizer em novas linguagens. Tem uma expressão bem acadêmica que a gente usa, que é transliterar o Evangelho numa linguagem mais acessível, capaz de tocar o coração das pessoas. E não é só linguagem quanto algo que a gente pode entender aqui na cabeça, é como algo que possa tocar, convocar, fazer sentido, iluminar, inspirar a vida das pessoas, trazer esperança, trazer encorajamento, trazer sentido para o existir. Vocês, leigas e leigas, podem nos dizer muito a todos nós como igreja, por onde a gente pode estar avançando em novas perspectivas. Para isso é preciso muita escuta, muito discernimento, mas também um desafio de sempre de novo se perguntarem com que olhar eu estou olhando para esse mundo, para essa humanidade com a qual caminhamos. A base de doutrinas, visões fundamentalistas, ou eu olho a partir de um olhar evangélico? Do olhar que o Papa Francisco tanto está nos convocando, de levar a alegria do Evangelho, pensar como podemos fazer o Evangelho chegar como alegria para as mulheres e homens de hoje. Aí entra uma questão de formação, de aprofundamento, de mística, mas também de conhecimento, de pastoral, de teologia. Então não é qualquer olhar. E tem um outro dado, eu aprendi muito isso com o pessoal da Ação Católica. Na minha primeira juventude, eu tive a oportunidade ainda de participar de alguns grupos da Ação Católica, em Canoas. A assessora da Ação Católica, por um tempo, se morou comigo, mas uma irmã Líris, que hoje trabalha em Maratubá, numa região bem de fronteira aí, da missão pastoral, missão evangelizadora da igreja, também o pessoal da JOC. E a gente se dá conta do seguinte, que quanto mais os leigos vão se inserindo em nome da sua fé, de forma teologicamente, pastoralmente qualificada na esfera pública da sociedade, do mundo do trabalho, no mundo da política, os leigos vão também assimilando novas aprendizagens. Vamos pensar, por exemplo, só o senso de democracia, que a gente foi assimilando, vamos todos assimilando na medida que vamos nos inserindo mais na atividade. Esse pessoal da Ação Católica, a Juventude Operária Católica, a Juventude Universitária Católica, também começou a olhar a igreja com um olhar diferente. Então, assim como nós temos aprendizados enquanto igreja, de dentro da nossa igreja, nós também aprendemos com a sociedade, com pessoas de outras esferas com as quais caminhamos, e isso nos ajuda a ter também uma outra sensibilidade para fazer, às vezes, uma crítica para dentro da igreja. Isso não é fácil. Não é muito fácil, às vezes, a gente lidar com isso e aceitar, mas eu convido a gente a prestar atenção sobre isso. Por conta dessas tensões que vão acontecendo, não raras vezes, companheiros de comunidade, agora vou dar uma expressão bem do mundo aí da política que aprendemos nos últimos anos, pessoas que são das nossas comunidades, que às vezes a gente incentiva para se engajarem na esfera pública da política, acabam sendo abandonados por nós. Eu lembro que uma atenção numa reunião de conselho comunitário, pastoral comunitário, e pega com uma pessoa com engajamento político, e o pessoal, uma senhora dizendo, meu Deus, mas você tem uma boca grande demais, você fala demais, você critica tudo. E de fato, talvez o rapaz lá estivesse exagerando um pouquinho na forma de colocar as críticas, mas críticas justas. E também nós temos que aprender a viver uma crítica interna.
Então, por isso eu digo que tem essa mão dupla. Você leva um olhar de igreja para a sociedade, nas várias esferas de atuação, mas também vai trazendo contribuições de fora. E aqui acho que o Papa Francisco nos ensina algumas coisas, especialmente com o documento Laudato Si. Dei uma olhada lá sobre quantos assessores e assessoras ele chamou na produção desse documento, em diferentes áreas, inclusive pessoas que nem sequer são membros da Igreja Católica, para ouvir aquela palavra positiva, sadia, bem colocada, que nos ajuda a avançar. Entenderam a lógica da minha reflexão aqui? Estou trazendo como questão para pensar adiante, vocês não precisam concordar, tá bom? Aí, então, aqui só ainda a questão das mulheres, e com isso eu encerro. Isso aqui é um capítulo bem especial. Todos os documentos trabalham a questão do laicato e sempre insere junto lá uma discussão específica sobre o lugar das mulheres. Certamente nós temos uma caminhada bem significativa em termos de participação eclesial das mulheres. O problema não é tanto a participação. Os documentos e mesmo de tarefas e de comprometimentos em serviços eclesiais e algumas áreas privilegiadas, cuidado da igreja, catequese, formação especialmente dos pequenos, participação em pastorais, especialmente no cuidado da vida mais fragilizada. Eu lembro que há uns anos atrás, espaços privilegiados das mulheres eram o tal do setor da caridade, entre outros, enfim. Na liturgia, um pouco mais recente na caminhada da igreja, mas enfim, as mulheres estão aí participando. O documento de Aparecida, quando discute a questão da mulher, apresenta suas linhas de ação e fala de impulsionar a organização interpastoral de maneira que ajude a descobrir e desenvolver em cada mulher e nos âmbitos eclesiais e sociais o gênio feminino. Porque a pergunta é assim, ó, qual é a visão de mulher que você tem para dizer qual é o gênio feminino? E a nossa igreja padece ainda de alguns males, de uma visão excessivamente estereotipada das mulheres, como tendo um lugar específico, como tendo uma certa essência que é só das mulheres, tem uma essência que é dos homens, uma essência que é das mulheres. Tem razão esse discurso, essa afirmação, existem especificidades das mulheres. O problema é que ainda está muito vigente na nossa igreja uma ideia de gênio feminino que estabelece alguns quadradinhos que as mulheres podem frequentar, tanto na igreja, quanto na família, quanto na sociedade, que engessa esse papel. Convido para a gente prestar atenção. Também não estou falando aqui que a gente tem que estar fazendo agora qualquer mudança, qualquer coisa que a gente aceita, não é isso, mas temos que ser críticos, porque às vezes esses estereótipos, uma certa teologia feminina estereotipada, continua colocando as mulheres numa perspectiva minoritária, subalterna, continua a serviço ainda da subordinação das mulheres. Está muito presente. Mas, aqui avança também esse convite a promover um mais amplo protagonismo das mulheres na igreja. Tem uma teóloga argentina que trabalhou muito aqui no Brasil, que há uns anos atrás, ali no começo da meados da década de 90, fez um levantamento sobre o protagonismo das mulheres na igreja em nível de América Latina e mostrou nos vários países, e ela consegue mostrar bem claro que mais de 70%, naquele momento, assim, pegando uma média, mais de 70% das lideranças, das pessoas que mantinham na ativa animação das comunidades eram mulheres. Colaboradoras com os padres, diretamente, um grande número de mulheres. Então, o problema não é de um protagonismo enquanto engajamento e atuação. Qual é que é o problema? As mulheres estão aí, atuantes, ativas e participantes. Qual é a problemática com a qual temos que lidar? Me ajuda. As mulheres ocupam espaço. Mulher é assim, ó, me deu um lugarzinho, eu estou lá trabalhando. Então tem um problema de reconhecimento, um problema de visibilidade. Não é visibilidade para colocar na vitrine, isso é a lógica da sociedade. Mulher enfeite. É aquela história de alguns espaços acadêmicos, teológicos, que dizem, não, é importante que você lecione aqui, afinal você é teóloga, é formada. Não, nós precisamos mulheres aqui. Eu digo, bom, mas depende para fazer o quê? Porque às vezes esse papel de teólogas, mulheres, professoras também não é fácil. A gente acaba às vezes
fazendo ou lecionando aquelas disciplinas que ninguém quer pegar e você fica de semestre em semestre rodando para outras áreas. E a tua área de especialização você acaba não atuando. Isso é o momento, acho que a gente já tem passos, tem caminhos bem importantes, mas essa questão do reconhecimento, de dar visibilidade, de conferir cidadania para as mulheres. Papa Francisco tem trazido umas provocações bem interessantes, incluindo mulheres em trabalhos, serviços, ministérios no Vaticano, onde antes sempre tivemos homens. Recentemente ele deu, agora não me lembro exatamente, novas atribuições para as mulheres. Está chamando e convidando a gente a pensar sobre isso. Mas nós temos que lidar com isso nas comunidades. Eu viajo muito por esse Brasil aí, acompanhando comunidades, e a gente encontra ainda muitas mulheres com a maior generosidade do mundo. Não estou nem dizendo que não devam fazer isso, mas muitas mulheres, comunidades em que o papel das mulheres ainda se restringe a limpar a igreja, cuidar da limpeza, da ornamentação, da higienização do altar, de tudo que faz parte aí dos nossos recursos celebrativos. E as mulheres fazem isso com carinho, com unção, com apreço, e é um trabalho bem importante. Mas quando chega o espaço mais das decisões, de instâncias mais diretivas, aí acaba um pouquinho complicado. E as mulheres ficam muito inseguras também para fazer isso. Tá bom? Oi? Pode falar. Eu acho assim, a questão também é uma questão cultural. Depende também de cada região e quanto ela é considerada mulher. Agora, sobretudo, deve existir uma consciência da mulher da sua própria dignidade. Acho que teria que trabalhar também essa questão. Quem somos nós? Qual a nossa importância? Porque quando a gente resgata isso, quando a gente toma essa consciência, então o espaço se abre, porque a gente tem a força de dialogar. Então nós temos caminhos bem bacanas assim acontecendo no sentido de dialogar, de refletir. Isso não é disputar espaço e medir força. Toda a igreja ganha na medida em que nós avançarmos nesse reconhecimento, nessa paridade, nessa hombridade entre homens e mulheres no reconhecimento. E daí o meu tempo esgotou, e eu acho assim sacanagem, dar um tempo tão curto para um tempo tão bacana de gente discutir. Mas então veja, eu não estou concluindo, eu estou interrompendo. Eu tinha dito para o Padre Adilson que se eu conseguisse avançar um pouquinho mais rápido, eu ia propor algumas reflexões. Minha tarefa era apontar alguns aspectos que fundamentam aqui a importância de leigos e leigas. Poderíamos trabalhar os desafios. Eu queria propor uma conversa para a gente dialogar sobre desafios, mas também possibilidades, que questões nós vemos que, desde onde vocês enxergam a presença de leigos e leigas na igreja, que questões são aquelas questões práticas que têm que serem trabalhadas, refletidas, dialogadas, enfrentadas no cotidiano das comunidades. Mas eu deixo isso como uma provocação porque vem hoje ao longo do dia, que eu não sei o que vai ser, mas é um tema que vocês podem trabalhar ao longo do ano, tá bom? Obrigada por me emprestarem seus ouvidos.